Muito bem, agora são 8 horas 18 minutos, de volta com o Folha no Ar, hoje quarta-feira, 3 de maio de 2023, ao vivo aqui pela Folha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com Vainer Teixeira, secretário de Administração e RH da Prefeitura de Campos. A gente conversava aqui no podcast do intervalo, então o Vainer estava me explicando aqui o emaranhado que é essa coisa de reajuste, de reajuste vertical, horizontal, as letrinhas e por aí vai, e a coisa não é tão simples como a gente pensa, porém cabe a gente também aqui, por outro lado, fazer o papel do servidor, que é, como que você fica 8 anos sem reajuste? Por exemplo, se fosse você, Vainer, um trabalhador de uma empresa em que você não tivesse reajuste por 8 anos, como é que seria a sua reação? Como é que seria o Vainer reagindo diante disso? Uma reivindicatória, não é? Porque eu acredito muito na participação, na militância, não é? Como o tratamento com os 3 sindicatos é o melhor possível, né? Nós temos reuniões periódicas, mas, como eu disse, nós temos uma pauta atrasada. Então, você tem 3 movimentos completamente distintos. Um movimento é do piso salarial, não é? Que está sendo muito discutido atualmente por categorias, que é um problemão, porque é segmentado, então quase sempre vem por força federal, que a gente respeita muito, mas a gente precisa colocar ele no componente desses aumentos. Por exemplo, o piso do magistério, como agora está sendo discutido o piso da enfermagem, como foi o piso dos agentes de endemia, né? E a discussão ela ainda tem uma fundamentação que a Câmara Federal, o governo federal, ele precisa buscar fonte de custeio, né? Porque para você dar qualquer tipo de aumento, você precisa saber de onde você vai tirar esse recurso, não é? E a grande dificuldade é essa é uma realidade. Você tem uma outra realidade, que são os dissídios coletivos, que é a reposição de perda salarial, não é? Que hoje, efetivamente, os servidores muito bem colocam de 8 anos. Né? Há 8 anos que não se tem aumento. Não se 50% tem, de perda. Em torno de 43%, 44% colocado pelos institutos, pelo próprio sindicato, né? Às vezes uma diferença um pouco mais, um pouco menos, né? Mas a gente acompanha isso. Né? É uma outra realidade. E tem ainda o plano de carreira, né? Que, na minha avaliação, é um excelente plano de carreira, desde que esteja ativo. Né? Como ele ficou inativo, ele também gerou um polo passivo contra o município. Então, o secretário de administração, a Secretaria de Administração, ela tem que estar atenta a esses 3 movimentos, né? Porque eles, em alguns momentos, eles se sobrepõem. Não é? Se você efetivamente não toma cuidado. Então, nós estamos atentos. Na questão do reajuste, é preciso ficar claro que toda folha de pagamento ela é acompanhada pelo TCE e há uma decisão que a gente tem que cumprir, que o custeio da folha, salvo aquelas rubricas constitucionais, como no magistério, que vem de recurso do Fundeb, tem que ser feito pelo recurso próprio. Esse é o grande problema. Portanto, tudo que tem de aumento na folha também tem que ser observado o aumento de receita. O aumento de receita para custear a folha, ele implica uma outra questão muito importante, que é a capacidade do contribuinte, do cidadão também, de pagar impostos. Né? Então, a complexidade. Então, como aumentar efetivamente uma base de contribuição de impostos que vai efetivamente impactar na receita própria, sem prejudicar o contribuinte com aumentos de impostos? Essa é a grande questão. Né? Você, na verdade, o que você precisa fazer é melhorar a sua captação de recursos sem
aumentar impostos, porque a população também não aguenta mais. Isso tudo tem que ser visto com muita responsabilidade. É uma discussão extremamente trabalhosa, porque impacta na vida de tanta gente, não é? Mas que a gente está fazendo, a gente, como eu disse, recebe o sindicato, a gente conversa, e por hora, sim, nós estamos, tudo a gente está voltando. Tudo a gente, então, este mês agora, pago na sexta-feira, tem as letrinhas. O que é uma letrinha? É um direito que o trabalhador servidor público tem de, a cada ano, ser avaliado no seu desempenho, de maneira que, ao final de 2 anos, ele tem 2,5% de aumento. Quando o município não faz essa avaliação, ele automaticamente tem que dar esses 2,5% aos servidores. Não foi dado de 2016 para cá. E o que está acontecendo agora? Nós estamos voltando a pagar as letrinhas. Você não consegue pagar todas elas ao mesmo tempo, então nós optamos por voltar com 2 letrinhas, nós estamos pagando 2 biênios, vamos ficar devendo 2 biênios, mas o mais importante, em 2022 fizemos a avaliação de desempenho. 2023 eu estou soltando a minha portaria para, no segundo semestre, fazer a de 2023, que vai gerar um direito em 2024 de 2,5%. Isso é a letrinha. Mas tem um outro direito que também não era pago, que era o direito da promoção acadêmica, que é a vertical, né? Que é aquela que o servidor público tem direito quando ele ascende de um grau de escolaridade a outro. Então, se o concurso público dele exigiu o ensino médio e ele, ao longo do tempo dele, fez a faculdade dele, ele tem direito a 15% de aumento. Bom, é exatamente isso que nós fizemos. Nós soltamos uma portaria na segunda-feira, convocando todos os servidores dos 5 planos de carreira para fazer o seu preencher o link da prefeitura oficial do SIDAC, anexar o seu título, porque nem essa informação ao certo nós temos, e que nós estamos atualizando esse banco de dados para fazer o impacto financeiro, conforme orientou o prefeito Vladimir Garotinho. Então, nós estamos voltando também com este item do plano de carreira, que é esse mérito acadêmico, que é essa promoção acadêmica nos 5 planos para todos os servidores. Então, assim, são direitos consagrados, são pacificados, inclusive nos tribunais. Esses direitos geraram polos passivos imensos contra o município, em todo o país está gerando, e nós optamos, então, por estar resolvendo essa questão. Então, tudo isto tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque não é a saúde financeira só de uma pessoa, são de mais de 20 mil pessoas. Não é? Então, como fazer tudo isso de forma responsável? Na aposentadoria também. Com certeza. Que é uma outra questão delicadíssima que a gente está enfrentando, que é a questão dos aposentados. Mas eu sou muito otimista. Inclusive, é só colocar algumas questões que têm surgido na Câmara, né? Então, essa questão dos aposentados e pensionistas é uma coisa que tem sido... Tem alguns assuntos que estão sempre na Câmara, eu estou sempre lá, então tem a questão dos agentes que foram lá, que saíram e que reivindicam do CCZ, né? Reivindicam ser chamados. Você depois vai pontuando, mas aí vem a questão dos professores lá do nível 1, nível 2 também. Professor 2. Professor 1 e professor 2. Também está sempre lá na Câmara reivindicando também essa questão da equiparação, que você também pode falar um pouquinho. E essa questão hoje que tem sido batido muito é a questão dos aposentados e pensionistas, porque eles acabam não sendo beneficiados por isso, eles não têm um reajuste também há 8 anos, né? Cada reivindicação atendida vai devolvendo as pautas segmentadas às classes de trabalhadores a esperança para ver as suas pautas também atendidas. Então, assim, a gente está preparado, a gente sabe, por isso eu recebo tanta gente, não é? Porque elas passam com toda energia, passam a voltar a esperança,
Mas o Mário Sérgio Cortella disse que a esperança não é passiva, ela é ativa. Então, ela faz com que a gente corra atrás, ela faz com que a gente busque esse direito. Eu compreendo, eu sou extremamente sensível, estou empenhado, porque o prefeito assim efetivamente determinou, o prefeito Vladimir, não é? E eu estou muito confiante. Mas realmente a gente precisa fazer de forma organizada, porque a nossa comunidade de trabalhadores ela é imensa. Então, quando eu discuto com a guarda são 600 e poucos homens, eu tenho que lembrar a eles, né, que a prefeitura são 14.200 ativos, mais 5.000 e poucos inativos. Se eu vou conversar com os professores, eu tenho que lembrar a eles que eu não posso ter uma prefeitura só da educação. Eu tenho uma única prefeitura. Então, assim, essa discussão, porque é gente demais, não é? A gente tem que ter a responsabilidade, porque, de repente, se a gente fizer besteira, todos nós vamos pagar um preço muito caro, não é? Porque não há conquista nenhuma que se sustente se ela não for mantida, e aqui nós estamos tratando da questão financeira. A questão só do aposentado pensionista, para ele concluir, porque... Por favor. Quando você fala de alguns avanços que você apontou aqui, isso acaba de muitas vezes não atingindo diretamente o aposentado e o pensionista, né, esses 5.000. E que tem São três segmentos não atendidos, não é? São os aposentados, são os cargos de confiança, os DAS, os que não são servidores públicos, porque naturalmente aqueles que têm FG são servidores públicos, por alguma dessas variantes é atendido, e além disso os contratos temporários. Não é, que mas também a questão nós dos temos. Aposentados pensionistas é algo que tem sido batido muito. Eles têm uma pauta de falando da questão de pessoas passando dificuldade, porque não tá tendo condições de se sustentar mais, porque está, né, há tanto tempo sem reajuste. Até porque não tem como prover outro vencimento, outro ganho, porque a idade já avançou. Tem 3 reivindicações básicas dos aposentados. Uma, naturalmente, é a correção de salário, né, do dissídio coletivo. Outra, efetivamente, está sendo cumprida agora, que é a antecipação do 5º dia útil para o último dia útil, agora no mês de maio. É uma reivindicação deles, que o prefeito está atendendo, só que resolveu trazer todos os salários. E a terceira, já vai ser em maio? Uma policlínica específica que está a cargo da Secretaria de Saúde e será atendida, não é? Efetivamente, a mais delicada é a questão desse auxílio previdenciário que eles pediram, enquanto não é dado o dissídio coletivo, que houvesse um auxílio previdenciário. E é uma questão delicada. O que seria esse auxílio previdenciário? Seria uma ajuda a título de alimentação, uma ajuda a título de alguma questão que pudesse, nesse momento emergencial, enquanto não vem o aumento do dissídio coletivo, atender essa necessidade imediata deles. E não é possível? Foi feita uma consulta ao TCE, porque assim, lá atrás foi feito e o TCE determinou retirar. Então foi feita uma consulta, a gente está aguardando o resultado dessa consulta, ela foi feita pela minha secretaria, o sindicato Ciprozep, inclusive, conversando comigo, me pediu se poderiam reforçar, eles estiveram no TCE, não é? Eu vi a movimentação do processo com o pedido deles de urgência. A gente está aguardando para qualquer hora esse retorno desta consulta, porque você não pode usar o fundo previdenciário, Rodrigo, para outra coisa que não seja efetivamente o pagamento dos benefícios. E a consulta que foi feita é se o Tesouro pode, sem que seja antecipação do fundo, sem que seja do fundo, bancar esse auxílio. Não é? Porque há um entendimento também que qualquer tipo de auxílio seja dado, seja exclusivamente ao ativo, que não possa compor um fundo salarial. Então, não são questões tão simples, não é? E que realmente nós mesmos precisamos de ter segurança para fazê-lo,
para não responder no futuro, como aconteceu com fatos extremamente desagradáveis de depois de ter concedido, tirar. Não é? Então, esta é a questão que nos remete aos aposentados. Eu, sinceramente, acho que demora muito, mas eu também compreendo o TCE, porque o volume de processos é algo absurdo, mas a gente está muito confiante que vai estar saindo esses dias. E com essa resposta, a gente ter condição, então, de formular uma lei que gere segurança jurídica para os ordenadores, para a Câmara Municipal e também para aqueles que serão beneficiários, como é o caso dos aposentados. O Rodrigo já falou aqui que talvez a gente não consiga atender todos os ouvintes, os internautas, seguidores aqui da Folha FM, no streaming. Mas eu vou te propor, Wagner, meio que um pinga-fogo aqui. Eu te pergunto o que eles estão perguntando aqui, você tenta encurtar o máximo possível dentro da técnica aí para não faltar nada. Eu só tenho uma dificuldade, e aí eu acho que muita gente também tem, em entender, por exemplo, quando você fala, porque quando eu vou conversar com os mais de 600 guardas civis, eu tenho que explicar para eles que não existe uma prefeitura só para os guardas. Eu vou com os professores, os 5.000, né, profissionais da educação, eu tenho que explicar para eles que não... Na verdade, por que tem a verba do Fundeb e essa verba não vai para esse destino? Ou se vai, como é que vai? Verdade, como é que funciona isso? Eu também não domino tudo, não. Eu estou aprendendo a cada dia. O que eu quero dizer é que cada componente desse você custeia, não é? Ou com recurso próprio ou com verbas constitucionais. Então, por exemplo, o salário do magistério, ele realmente, você pode usar o Fundeb, mas você tem a parte do Tesouro que você é obrigado a colocar lá. Né? Então, quando você vai juntando, quando um guarda me aborda, olha, mas o governo federal saiu com tal projeto, o tal projeto, ele visa muitas vezes o equipamento. Eu não posso usar aquele recurso que é para equipamento em remuneração. Você tá entendendo? Então, assim, a questão da recomposição salarial, ela passa pela responsabilidade, pela fonte segura da utilização e pela segurança jurídica, não é, que precisa ser feito. E é trabalhoso mesmo, ainda mais quando você está botando o trem no trilho, com o volume de passivo que efetivamente nós temos. Não é? O problema todo que foi durante muito tempo, não se iniciou esse trabalho de colocar o trem no trilho, e foi agravando. Mas é preciso que o trem volte a andar no trilho. Né? Que, ou seja, é uma questão que exige realmente a organização para que a conquista não volte a ser ameaçada como foi. Ana Lúcia Rocha, vamos naquele meio que pinga-fogo, mas eu respeito o seu entendimento de conseguir explicar tecnicamente o que às vezes não dá para dizer sim ou não. Ana Lúcia Rocha, porque nem todos os cargos dos servidores estão na lista do enquadramento, como é o caso de instrutores de arte e ofícios? Essa questão está sendo revista, de fato, muitos cargos foram criados depois do plano de carreira, a lei não foi revista e agora, com o plano de cargo voltando a ser ativo, a administração vai corrigir de maneira que todos os cargos estejam em um dos planos de cargos e efetivamente receba esse direito. Porque eu posso assegurar a todos que ninguém vai ficar sem receber. Todos estarão devidamente, a equipe está preparando isso, né, e vai ser corrigido. Ela até pergunta também, né, Cláudio, se todos os servidores da Ativa vão poder enquadrar com seus certificados, aquela questão. É por isso que eu soltei a portaria, que todos os servidores devem, inclusive os da educação, devem atender a portaria que foi publicada na segunda-feira no Diário Oficial, entrar no link, preencher, são 3, 4 perguntas, e anexar o título atual delas, porque eu preciso fazer o estudo de impacto financeiro em cima do que é real. Né? Como esse banco de dados ele não está atualizado, nós estamos atualizando agora com o título. Por isso eu estou aproveitando esse momento para me dirigir a cada um dos servidores, pedindo que, ao responder as perguntas, tire a cópia do seu diploma, né, que você está usando, e coloque lá, anexe
no sistema para que a gente possa fazer esse estudo real. A Arlete Raimundo não É uma prioridade nossa, viu, Rodrigo? Essa questão do mérito acadêmico, da promoção. Sim. Arlete Raimundo diz aqui, eu tenho uma pergunta sobre essa questão de progressão minha, mas vamos deixar a minha por último. Ela diz aqui, ela não pergunta, ela afirma, esse piso da enfermagem já vem direto, não tem a ver com a prefeitura, e já tem dinheiro direto, que vai chegar a maio para pagar a enfermagem. Não, acho que é uma boa oportunidade. Não tem, é uma matéria que realmente me parece que o presidente está para sancionar, não é? Então, assim, soube que andou bastante, estou acompanhando isso, né? E tão logo, efetivamente, o governo, me parece que já tem até dotação orçamentária federal, da onde o recurso sairá, mas é preciso que as coisas sejam concluídas no plano da lei para que tenha condição de serem implementadas. Até agora eu poderia dizer a vocês o seguinte, os agentes de endemia tiveram seu piso estabelecido, foi definida a fonte de custeio, a Câmara de Vereadores aprovou a lei um mês depois, nós pagamos retroativo e tudo bem. O piso dos professores foi definido, nós fizemos do mesmo jeito. Né? Então, quando você tem a fonte de custeio definida por lei, a gente manda Você fala o piso do ano passado. Do ano passado. Desse ano não. Não, porque há um entendimento dos municípios, o próprio ministro da Educação falou sobre isso também, porque isso é um descompasso imenso. Né? Então, ano passado, para você ter uma ideia, eu tive um aumento médio de 40% a 50% do vencimento básico, né, para o piso 1. Né? Então, efetivamente, a opção que nós tivemos foi aguardar a manifestação do Conselho dos Municípios, né, da Federação dos Municípios, né, que inclusive conseguiu um instrumento jurídico, né, legal para tomar-se a decisão para ver como é que vai ser isso, porque é muito complicado. Né? Fabiana Barroso do Rosário, ela pergunta aqui, professor Wagner, professor, como fica a situação dos operacionais de saúde, que é uma categoria não reconhecida neste momento? Operacionais de saúde. Não, reconhecida com certeza, como eu disse, são servidores públicos, são levados sim em consideração, preciso ver qual é a pauta específica deles. Né? Como eu disse, são vários que chegam lá para a gente. No momento nós estamos tratando de letrinha e vamos tratar efetivamente do mérito acadêmico. Então, se ela entrou no concurso público com, por exemplo, um ensino fundamental e de lá para cá ela fez o ensino médio, ela vai apresentar o título dela, né, ou a faculdade, ela vai apresentar o título dela e ela terá esse direito reconhecido. Andréia Moreira Machado, Educação já respondeu um questionário e enviou o documento, a documentação. Terá que responder outro e enviar novo documento? A portaria da administração, ela é muito clara quanto a isso. Né? Então, quem faz o impacto financeiro somos nós lá e nós precisamos do título. E nós precisamos que seja num canal oficial, efetivamente, do município, que é o SIDAC, que é um sistema muito simples. Aliás, todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo, tudo que a gente efetivamente solta de convocação ou de solicitação ao servidor tem que ser pelo SIDAC, não é? E efetivamente para ter um estudo real que lá na frente adiante o trabalho da concessão. Não é? Porque o que a gente está vendo aqui agora é exatamente isso. Não é? A decisão nossa é no sentido de priorizar agora esta avaliação acadêmica, porque ela assegura uma boa valorização. Né? Então você tem, por exemplo, Rodrigo, do ensino médio para o superior, 15%. Do médio para a pós-graduação, 20%. Do médio para o mestrado, 30%. Mas isso não está atrelado ao plano de cargos, não. Não, isso é do plano de cargos. Mas não tem gente que não está no plano de cargos? Não, mas na verdade não está no plano de cargo. Quem não está no plano de cargo vai ter que ser incluso, porque essa discussão agora que ela aparece. A Guarda Municipal, ela não tem um plano de cargo? Plano geral, ela está no plano geral conosco, porque quem não tem plano de cargo
específico deveria estar no nosso, na da administração. Só que muitos cargos desses foram criados depois e não houve, na época, a questão de revisão da lei. Não é porque qualquer cargo pode ser criado, vai ter que ser incluso no plano da lei. Ou você já faz a previsão na nova lei, ou você altera o caput ou o artigo lá da lei antiga do plano de carreira para acrescentar aqueles cargos. E é isso que está sendo visto agora. Então, todos têm que estar sendo beneficiados. Todos os servidores, 14 mil servidores, vamos dizer assim, dos 14 mil servidores, se todos os 14 mil tiveram aí, subiram de nível, eles vão ter direito. Sim, sim. E se não recebe... Essa pergunta está sendo bastante feita aqui. E se não recebe, recebe agora, não é? Em abril, terão direito retroativo a 1º de abril. Por quê? Não é culpa deles. Né? Houve aí, de certa forma, na época que foi criado o cargo, essa lacuna. Então, fez a lei criando o cargo, mas não mexeu na lei do plano de cargo para incluir aquele cargo lá. A folha de pagamento, ela não pode fazer nada da cabeça dela. Nós não interpretamos leis, nós temos que seguir o texto da lei. Né? Por isso que muitas vezes assim, a gente remete, eu quero aqui também registrar um agradecimento muito grande à Câmara Municipal, aos vereadores, que são extremamente solícitos, né, em estar atendendo essas leis que muitas vezes são enviadas em caráter de emergência para a gente sanar esse tipo de problema. Mas a gente acaba só tendo contato com ele, quando ele está desativo, você não sabe. Né? Eu não estava... Boa parte dos funcionários também não estava lá naquela época. Só na hora que você vai ativando o plano é que efetivamente você toma contato com situações como essa. Mas nós vamos solucioná-las. Uma pergunta da Andréia Moreira Machado, que é na verdade aquela que eu queria te fazer antes. Vou juntar as duas aqui e a gente vai colocando essa questão do tempo, da demora. Outra coisa que ela fala aqui, os 3% referente aos cursos da educação, professores assinaram desde o ano passado e até hoje não receberam. A listagem com o nome de todos que têm direito está na administração desde novembro para ser paga. Olha, eu estou tomando conhecimento disso agora. Prometo a ela que chegar lá eu vou querer saber por quê. Por quê? Porque esse é um outro direito que nós voltamos com ele. Né? Então, todo professor, no interstício de um tempo, que tem 120 horas de qualificação, ele tem direito a 3% de aumento. Eu sei que eu já autorizei umas 3, 4 listas. Não estou sabendo dessa, e naturalmente, quando chegar a administração, tomarei conhecimento, porque muitas vezes assim, está lá com a administração, ou está lá na mesa do secretário, com volume de gente, como efetivamente é. Né? E como eu disse, nós não somos pouco. A folha de pagamento, o Rodrigo, tem 16 funcionários. Para cuidar da folha. Então, quem analisa todos esses pareceres, todos esses pedidos, eu tenho 4 assessores públicos, advogados, que me assessoram nisso. Né? Todas essas pautas, todo tipo de lei nós invertemos, porque quem cuida efetivamente do texto da lei é a Procuradoria, mas nós participamos ativamente para evitar qualquer leitura dicotômica e depois você perca tempo. Então, toda a minha equipe de folha de pagamento e os assessores que estão no meu gabinete, eles participam junto com a Procuradoria para que a gente, quando mandar uma lei, ela já esteja suficientemente madura para não ter transtorno de perda de tempo. Né? Só para fechar aqui, e eu acho que aí vale a pergunta que todo mundo quer saber, sobre o reajuste, o que você pretende aí, para quando que você, junto do prefeito, pretendem aplicar de fato, nem reajuste, é uma recomposição salarial, né? Paulo André Machado Gomes, vários quadros existentes em 2015 não estão nessa portaria do 1º de maio, mas ele não fala quais. Tem alguma específica que você já percebeu, Wagner? Não, isso aí também assim, seria interessante. Paulo André Machado, Paulo, fazer contato com nossa chefe de departamento pessoal, a Jaqueline, para estar colocando ontem mesmo, por exemplo, na portaria, o Alexandre Buchaú, ele fez um contato comigo e nós percebemos
que ele estava correto, imediatamente a turma de analistas de sistemas, né, entrou em ação e a gente fez a correção. Então seria interessante, Paulo, estar fazendo contato, né, porque pode sim, a administração, como eu disse, é muito trabalho, é muita gente, e a gente admite que às vezes a gente pode falhar, não é? E a gente é muito receptivo à participação, à sugestão. A gente vê isso com olhos muito bons. Posso fechar aqui? Só para... Desculpa, Rodrigo. Você já respondeu a Rodrigo sobre um levantamento, que o Rodrigo falou 50% de perda salarial nesses últimos anos. Você chegou 43. Ao consenso, junto com o sindicato, de 40, 42, 43, variando, cada um tem o seu levantamento. Mas não passa muito disso, segundo você. O que pode você se comprometer com o servidor hoje, dia 3 de maio de 2023, ainda nas comemorações, se é que pode comemorar, o Dia do Trabalhador? O que dá para se comprometer nessa reposição salarial de quase 50%? É possível cumprir isso? Eu vejo que esta questão ela vai ter que ser enfrentada pela gestão, não é? A gestão ela vai ter que efetivamente criar uma política de reconstituição. O fato dela não ter sido possível até agora não significa que falte empenho, falte vontade política, falte organização para isso. As pessoas falam que tem dinheiro em caixa, por que não usa? Você já ouviu falar isso? O dinheiro em caixa é como eu disse, né? São várias fontes, esse dinheiro é como um queijo, tem várias fatias, tem fatias que você pode usar e tem fatias que você não pode usar. É isso, não é? Então, assim, não adianta você dar, depois você ter que tirar. Não é? E no trabalhista, você sabe que depois que você dá, você não pode tirar. Não é? Então, ninguém vai aqui efetivamente cometer, volto a dizer, um ato insano, não é? E depois pagar com sua responsabilidade pelo ato ser ilegal. Agora, eu vejo que não tem como, a gente precisa efetivamente olhar essa questão, a gente tem olhado, como estamos olhando os outros direitos, se ativando ele todos. Então, o que eu diria ao servidor é isso, pode confiar, a gestão é uma gestão séria. Então, como agora nós estamos voltando com a parte do impacto financeiro na promoção, a acadêmica, ela é um impacto substancial, ela é para todo servidor, então todo servidor que se qualificou pode fazer. Nesse sentido, servidores que não se qualificaram, o prefeito, atendendo uma demanda da educação, por exemplo, os professores que não tinham curso superior, criou um programa de bolsa, que a lei está indo para a Câmara, para poder ajudar as pessoas nesse sentido. Então, assim, eu volto a dizer, eu sou muito confiante. Muitas vezes eu não posso dar uma resposta tão imediata como as pessoas desejam, exatamente assim, que a gente tem que... A gente, acho que na administração a gente não pode só ser sério, a gente também tem que parecer ser sério, né? Porque efetivamente, volto a dizer, você está lidando com expectativa, você está lidando com necessidade das pessoas, e o trato disso tem que ser um trato muito, muito responsável. Então, né? O prefeito falou que para esse ano não veio a reposição, que ele vai colocar na nossa previsão orçamentária, sim, de 2024. Só que o sindicato já falou que está batendo o pé, pelo menos no vídeo que foi divulgado pelo Ciprozep, que no dia 15 vai ter uma assembleia. O que vocês estão esperando? Mas vai ter algum diálogo antes desse dia 15? Pode vir uma greve? Como é que vocês... Na verdade, assim, a gente está para ter uma próxima reunião com a presidente do Ciprozep. Ela estava em viagem nessa última semana. Foi feita uma solicitação de audiência ao prefeito. Eu estou mediando esse contato. Antes dela viajar, nós dois estivemos juntos, ela inclusive fez uma visita. Nós temos, volto a dizer, um relacionamento muito, muito cordato, muito respeitoso. Já tem data essa audiência? Porque dia 15 é o prazo que eles colocaram lá para a assembleia deles. Não, ainda estou aguardando a disponibilidade e a agenda do prefeito. Mas, de toda forma, assim, é uma pauta que está aberta, não é? Então, a gente vai estar conversando naturalmente sobre isso. Agora, assumir um compromisso aqui, pessoal, é o compromisso de novo, o tempo todo estar a serviço dos servidores,
né, naquelas pautas que imediatamente a gente consegue colocar, que tem as dotações orçamentárias asseguradas, isso a gente acelera e faz com muita rapidez. Aquelas outras que são as emblemáticas, porque é mesmo difícil de entender essa dinâmica do setor público, mas não é a empresa da gente, né? Na minha casa, por exemplo, eu tomo a decisão de dar um aumento para a pessoa, eu vou lá, dou o aumento porque a empresa é minha. Não é assim no setor público. E essa questão da reposição salarial, né? As perdas são aí, como falam, o sindicato fala, de mais de 43%. Se prevê já uma média de reajuste para o ano que vem ou ainda não? Não, ainda não. Está sendo estudado. Quem está cuidando disso é o controle, a administração e a fazenda. Nós temos um grupo de trabalho que vem discutindo essas 3 frentes específicas, né? Tanto a do plano de carreira, quando se toma a decisão, vamos por aqui, vamos fazer isso agora, vamos acertando o que não foi feito e vamos já fazendo dentro da lei para o futuro. Como eu expliquei aqui a questão das letrinhas, como eu estou explicando a questão do mérito acadêmico, da promoção, né? E com certeza vai chegar também o momento de ver a questão da reposição. Né? Posso mais uma, Cláudio? A gente passa para você encerrar? Que você tem Pode, não vai dar para encerrar. Não, você tem que encerrar aí. Fica aí. É só aquela questão... Tem pergunta dessa aqui. Eu sabia que isso ia Sugestão e pergunta. Eu sabia que isso ia Vai, acontecer. pelo menos R$200 de aumento no auxílio alimentação de todos os servidores ajudaria muito. É uma proposta, né? Quem disse foi o Wellington Ricardo. Ok. Vai, a gente tem a questão também que tem que ser colocada, que vocês têm ido ao Rio, você, Vladimir, a equipe, para a questão do uso do recurso de royalties para pagamento. Sim. Essa é uma questão assim... Isso é uma questão que também já está com prazo para vencer e vocês estão buscando um novo termo, não é isso? Isso. Então, assim, a gente avançou muito nessa questão, no equilíbrio fiscal. O prefeito ele é muito rigoroso com isso. É como se fosse um termo de ajustamento, né? Exato. E tem que ser mesmo. Ele é um TAG, né? Então, assim, o uso do royalty na folha, a previsão é acabar. Ao mesmo tempo, por ser extremamente familiarizado, receptivo, carismático no contato, o prefeito também ele se permite inovar. Então, eu acho que são matérias que o TCE ou os órgãos de controle, eles criam uma jurisprudência por um tempo e muitas vezes acabam mudando essa jurisprudência, não é? Que é uma releitura das leis. Não é? Eu também acredito muito nisso, Rodrigo, porque o fato é que os municípios não estão aguentando. Não é? Então, você vê que é uma situação muito dicotômica. No mesmo tempo que você tem recurso, você não pode usar o recurso com determinadas frentes. Então, o município do tamanho de Campos, com o volume de servidores que ele tem, né, ele efetivamente não conseguir dar aumento, porque ele está sujeito a essa legislação, isso também tem que estar sendo permanentemente provocado nesses órgãos de controle, como é o TCE. E o prefeito também está muito atento a isso. Se por uma lei, se por um lado a gente tem que cumprir o TAG, por outro a gente não reconhece as consequências dele na vida diária desses servidores, né, com um impacto que é extremamente danoso. Então a gente também tenta abrir frente no sentido de rediscutir a interpretação pelos órgãos de controle desse próprio mecanismo da lei. Tem preocupação, só que royalties é uma coisa que a gente hoje está sustentado por um fio de cabelo lá no Supremo. Então, assim, a partilha dos royalties é uma realidade. É algo que preocupa. Então, assim, como comprometer também, se tornar isso uma coisa fixa, se em algum momento isso corre risco. Agora, né? tem que ter cuidado, porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro. O Nordeste passou a ser um grande produtor de petróleo. O Norte, que reivindica essa... Você não tem condição de repente, com receitas incertas, bancar a despesa certa. A folha de pagamento é uma despesa certa e ela precisa de ter o recurso certo para bancá-la. Essa é a grande dificuldade de você associar a folha com os royalties. Os royalties tem hora que estão alto, tem hora que está baixo, e a folha de pagamento ela não pode ficar à mercê disso. Essa é a grande questão, Rodrigo. Então, assim, a responsabilidade do prefeito é exatamente nesse entendimento. E que a gente acompanha tentando fazer o melhor possível. Mas eu gostaria de dizer
aos servidores, né, que eu estou confiante. Eu acho que o trabalho no sentido de recompor toda a história de valorização que perpassa principalmente pela questão remuneratória precisa ser feita sim, mas precisa ser feita com organização, com receita clara e efetivamente com segurança para que as conquistas elas sejam duradouras. Só o pessoal está na dúvida aqui, uma pessoa questionou, mas a outra já respondeu, e você foi bem claro com relação a quem fez concurso, por exemplo, para o ensino médio e fez uma faculdade, fez uma pós, fez um mestrado depois de ser concursado, já apresentou os documentos à prefeitura e isso vai ser enquadrado para todas as categorias. Todas, sem exceção. Na verdade, assim, todo mundo que não foi ainda reenquadrado, que provavelmente é o que ele está colocando, por conta dos níveis que tem cada classe de cargos, não é? Elas agora serão revistas. Quando você for ver todo o mérito acadêmico, todos os servidores que tenham qualquer coisa para trás que efetivamente não foi feita, terá que ser feito. Perfeito. Tem outra pergunta interessante aqui. Quem tem mais de uma pós? Também acumula, vai para o ganho, aumenta? Eu confesso que... Não, porque também é aquela história, você não tem... Não, Severino, é importante dizer aos servidores que todos os planos têm suas comissões. A comissão da administração ela é recursora. Então, sim, essas matérias todas vão para essa comissão, que é de servidores públicos, que analisam. E quando, então, esses servidores têm as suas matérias não atendidas, eles ainda podem recorrer à administração que tem, efetivamente, a sua comissão. Rodrigo, você tem alguma mais aí? Não, tem uma... Você aí, vai tudo agora com você. Agora puxa o bonde até o fim. Vamos embora. Só para fechar, então, Wagner, acho que de todas as entrevistas que você nos concedeu, desde a época da Rosinha, prefeita, aqui Continental, ou, né, ainda a M, de todas elas que você passou aqui, por mim pelo menos, comigo na bancada, eu te perguntei, mas Wagner, e o conflito de interesse? Ô Wagner, como é que fica? Você é diretor lá na Fundação Benedito Pereira Nunes, que é o caso hoje, e é servidor público, isso não gera um conflito de interesse? Você não teria que abrir mão, né, então, lá do seu trabalho na Fundação Benedito Pereira Nunes, que é particular? Como é que fica isso? E aí, eu recebi aqui, essa semana, do desembargador Antônio Carlos Paes. Ele diz aqui na decisão, entre outras coisas, e também do próprio... Queria só ler o trechinho que eu achei interessante, essa decisão, que finalmente você, né, também entrou com seus recursos, com suas defesa, né? E aí, o que saiu aqui, a definição, eu queria ver quem é o juiz aqui. Esse é o Marcelo Verdini Maia, conselheiro substituto do Tribunal de Contas, e ele diz aqui, cabe só a ver aqui, eu queria achar que a parte que ele fala aqui, ó. A única pendência seria potencial incompatibilidade de horários no exercício cumulativo das funções, não havendo evidências de que há conflito de interesse. Ou seja, não havendo conflito nos horários, não há problema. É que ele diz aqui, ó, numa parte, cabe ao executivo definir sobre a capacidade do indivíduo. Estou colocando minhas palavras aqui, mas a decisão foi essa. Se você tem capacidade para cumprir o seu exercício na prefeitura, beleza, verdade, segue. Assim, não há conflito nesse caso seu, já definido pelo Tribunal de Contas e pela Justiça do Estado. Como é que você viu essa decisão? Eu fiquei feliz, porque eu sempre fico muito angustiado. Não é? É muito ruim você responder na Justiça. Não é? Mas é muito bom você poder, através de uma defesa, ver também que você está fazendo a coisa certa, não é? Então, eu sou seletista, sou regido pelo regime da CLT na Fundação
Benedito Pereira Nunes, eu trabalho muito. A minha instituição, ela, de certa forma, ela não me liberou para ser secretário. Então, assim, como secretário, eu sou dedicação de tempo integral. Olha, e vou dizer, eu faço mais do que 40 horas, porque eu chego lá cedo e não paro, não. Né? E a minha instituição, ela sensível a essa situação, ela criou condições para eu continuar exercendo, né, o meu trabalho, o meu ofício. Eu sou um diretor de gestão de pessoas, como tal, compete a mim dar as diretrizes de políticas de RH da Faculdade de Medicina, do Hospital Escola, procuro fazer da melhor forma possível, né, e me dedicando nesse momento, porque eu não sou estatutário, eu não sou concursado, né? O prefeito me convidou para ser o secretário, entendeu que eu tinha essa condição de estar ocupando esse cargo. Estou tentando fazer o meu melhor lá, mas eu estou me sentindo muito aliviado, porque, ainda mais sendo um secretário de administração, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, né? E acho que o TCE agora, e depois do TCE, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu respondi esta questão a 4 promotorias de Campos, todas 4 arquivaram esse inquérito. Eu respondi ao TCE essa representação desde quando assumi, agora é que ela foi julgada, né? Não foi dada a tutela antecipada, o desembargador quis, o conselheiro quis examinar melhor a matéria, examinou, o voto do acordo foi nesse sentido, que compete ao prefeito administrar esse tempo meu e compete à fundação, né, exigir que eu cumpra, né, as atividades que eu tenho como responsabilidade. E, por último, o Tribunal de Justiça, né, que arquivou a representação. Então, assim, vou ter muito mais foco ainda, porque às vezes tudo isso acontece para nos tirar do foco, né? Tirar da atenção. Eu não permiti que isso acontecesse, mas não vou negar que me preocupava, me angustiava, e hoje essa é uma matéria vencida, a quem agradeço a Folha, né, porque sempre coloca as coisas como elas têm que ser, né? Então todo mundo que tem algum tipo de acusação tem direito, né, à sua defesa, e acho que aqui foi feito justiça, porque eu ralo muito, eu trabalho muito, né? A turma diz que eu sou meio obsessivo, né? Mas o fato é que eu trabalho com o que eu gosto e procuro fazer da melhor forma possível. Só para a gente finalizar, então, reforçando que a gente começou o programa falando sobre concurso público, algumas pessoas estão perguntando, né, sobre concurso. Dá para dar, né, Cláudio? Está em todas as plataformas aí daqui a pouco, né? Já está disponível, inclusive, dá para voltar aí, acompanhar lá. O Wagner falou sobre o concurso, são 378 vagas, pelo menos cerca de 190 delas destinadas à guarda, 195, né? E aí... Posso dizer? Reforça aí. Então vamos lá. Nós teremos, então, para a Fundação Municipal de Infância, 96 vagas para o cargo de educador social, 195 vagas para a Guarda Civil Municipal, 36 vagas para o Fiscal de Tributos Municipais, 20 vagas para o Técnico Fazendário, 21 vagas para Contador, 4 vagas para Analista de Controle Interno e 6 vagas para Assistente de Controle Interno. Previsão é de meado de junho. Acredito que o edital saia até a segunda semana de junho. Esse mês de maio nós estamos vendo as leis que vão para a Câmara, né? E, além disso, a licitação que vai escolher a empresa que vai fazer o concurso. Previsão de convocação já a partir de dezembro. Se Deus quiser. É isso. E a gente já falou também, né? Pode se convocar com auxílio aqui do nosso Jefferson Manhães, até 3 Obrigado, meses. Jefferson está lá ligado lá e mandou um abraço para você. E 2 Marcelos fazem uma pergunta só aqui, o Marcelo Silva e o Marcelo Pereira, eles combinaram, eu acho. Sobre o auxiliar de vigilância, eles terão direito à progressão? Auxiliar de vigilância, tem direito à progressão também? Na verdade, como eu disse, né, todo servidor, se eles não estão enquadrados no plano, tem que estar enquadrado. Então, aqueles cargos
E qualquer gente, porque como nós estamos voltando com algo que não é feito desde 2016, num quadro de 14.200 servidores, qualquer servidor que não tenha sido atendido agora deve procurar a administração, encaminhar o seu requerimento para ver sua situação específica, não é? Então, como eu já sei que tem cargos que não estavam contemplados no plano de carreira e que vão ter que ser inclusos. Isso só aparece depois que a gente ativa o plano. Não dá para fixar um percentual de reajuste para o servidor, né? Para a gente fechar o programa aqui. Olha, eu gostaria muito, mas realmente isso no momento ainda não é possível. Perfeito. O Vladimir prometeu uma empresa para contratar os RPAs, para legalizar a contratação. Nós estamos para assinar um TAG, né? Nós fizemos uma proposta ao TCE. As pessoas às vezes confundem, porque falam que para acabar com a RPA, na verdade, não é um TAG de regularização deste contrato que é no mínimo irregular, ilegal, porque ele não gera os direitos, né? Mas a gente tem o maior respeito pelos RPAs, a prefeitura precisa deles, do trabalho deles, os colegas servidores sabem disto, e a gente, no TAG, a gente apresentou um plano de ação de como a gente vai fazer isso e pedimos um prazo para fazer isso de 2 anos. É o que está em discussão, é o que o TCE... O concurso já é uma das formas, né? O concurso público sempre é uma forma. A reforma administrativa que o prefeito deve enviar à Câmara também é outra forma. E a gente está, como eu disse, você estudando a questão da terceirização, que é a entrada de empresas. Eu acho que nós teremos contratos gerando segurança previdenciária, segurança trabalhista. É isso que a gente quer ao enfrentar essa questão que já de mais de 20 anos, deve estar chegando a 30 anos. O campo já teve a Fundação Pelúcio, tinha uma outra também que logo depois... Até hoje rende ainda. E até hoje, mas teve aquela... Mas o caminho é esse, né? Por ali, né, mais ou menos. A gente precisa reconhecer o valor do trabalho dessas pessoas, dos prestadores de serviços. Precisamos enfrentar a questão e a forma legal de solucionar são essas que eu disse, focando principalmente naquilo que a lei permite, que é a terceirização. Vânia, para fechar, fechar mesmo. Nós estamos fechando aqui mais do que caboclo da carrua. Cláudio, bom dia. Pergunta ao Vânia se ele está recolhendo o INSS dos DAS. Ocorre esse recolhimento? Sabe? Sim. Na verdade, você tem fases lá da história que foram parceladas, não é? E ao serem parceladas, elas vão, o município vai pagando. Eu tenho a impressão que eu assino lá mensalmente o depósito de 1,5 milhão, mas são coisas de 10, 20 anos para trás. As competências atuais estão sendo pagas, sim. Existe uma questão muito importante aqui, que é o advento do e-social. Sim. Então, nós estamos exatamente agora, efetivamente, implantando isso dentro do setor público, uma trabalheira danada, porque nós tínhamos a cultura lá de muitas vezes não fazer os exames médicos admissionais, os demissionais, os periódicos anuais, e agora com o e-social a gente está tendo que rever tudo isso, porque terá que ser feito. E provavelmente na contribuição, como a Folha está na fase de implantação, você paga as DARFs, só que as DARFs hoje são geradas pela própria plataforma do governo federal. À medida que a Folha ainda está incorporando, pode ser que contribuições não estejam aparecendo, mas nós estamos em dia com o pagamento. Que bom. Vânia, eu estava fazendo uma conta aqui. Campos tem uma projeção de 3 bilhões agora para esse ano, 2023, de arrecadação. Rapidamente, numa conta aqui, com aqueles dados que você passou para a gente mais cedo, se você fizer uma conta de 13 folhas de pagamento, 1,5 bi ficam na folha. Isso, um pouco menos, mas em torno disso. Dá o quê? 112 milhões, né? Porque tem que lembrar das férias. São um terço, né? Um terço. E aí bem. Diminui um pouco, é um terço, mas eu coloquei 13 folhas, que depois também você
13 para ter um 13º. Para ter o 13º. 13º E mais, vai dar 1,5 bilhão, cara. Quase 50. 1,5 bilhão. Que a lei de responsabilidade fiscal diz 54,5%, né? Ali já é 54,5%? É o máximo. O máximo, aí já é o limite. 40 e pouco desejável, né? 40 e pouco. Hoje a gente está com 54%? Menos um pouco. Menos, já diminuiu um pouco. Sim. Não, eu fico comparando, porque royalties é cerca de... Essa questão de percentuais não é muito a minha praia, porque, na verdade, todas essas contas, elas envolvem receita. Então, eu não cuido de receita, eu cuido só... você cuida só das aí gastanças. É meu colega, o Rodrigo, né, que vale a pena Aliás, também Rodrigo, você dar uma chamada nele aí. O Rodrigo de vez em quando aparece aqui. É o homem É o homem do dinheiro. Do dinheiro. O Suledil, que era o homem do dinheiro lá antigamente. Falava, o Suledil sentou do cofre aí, não deixa sair a obra. Abraço ao nosso querido Suledil. Que hoje faz parte da administração também. Sim, é o nosso secretário da Casa Civil. Mas o Suledil é uma lenda viva. É uma lenda. Porque, na verdade, é uma referência para todos nós, colegas secretários, todos nós devotamos a ele um respeito e um carinho imenso. Tem uma folha de serviços prestados a esta cidade inestimável, né, de grande contribuição, que merece todo o nosso carinho e respeito. Para não dizer que falando de flores, houve uma notícia passada aqui, até pelo Aloysio Abreu Barbosa, sobre Nelson Naim assumir essa Secretaria de Administração. Você tem algum entendimento sobre isso? Passa, claro que não passa por você. Não saberia. Até a parte de organograma, a gente dá um suporte, né, da reforma. Se isso for verdade, vai passar lá por nós. Né? Mas eu não saberia, realmente compete ao prefeito, né, tratando destas questões. Mas você não tem, pelo contrário, agora está com a energia renovada aí para depois dessa decisão do Tribunal de Justiça. O que acontece muitas vezes é que quando você começa a focar, né, em uma pauta extensa dessa, como é a dos servidores públicos, vai passando a existir a necessidade de uma atenção mais redobrada, né? Então, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, ela é imensa, não é? Então, a folha é a parte mais visível dela, né? A folha de pagamento. Mas nós cuidamos lá de toda a frota de transporte, nós cuidamos lá da licitação, nós cuidamos do patrimônio, nós cuidamos do diário oficial, nós cuidamos de toda a parte do almoxarifado central. Então, assim, é muita coisa. Então, toda ajuda ela é bem-vinda, mas quem trata disso é o prefeito. Perfeito. Bom, 9h17. Wagner, muito obrigado. Bom dia. Boa sorte sempre lá para você. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Wagner. Bora, meu filho, que Cristiano já mandou só 9h17 aqui. Valeu, Rodrigo. Até amanhã, às 7 da manhã. Folha no Ar fecha por aqui. Hoje agradecemos a você pelo carinho, pela audiência. Pedimos desculpas aí pelo avanço, mas valeu pelas informações passadas aqui pelo Wagner. Amanhã de volta às 7, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado